Olá, sou Freddy Dávila. Hoje, meu filho me fez uma pergunta que todo mundo às vezes faz. Ele tem 8 anos e perguntou assim: pai, posso colocar aparelho? A verdade é que você não escolhe o aparelho que deve colocar. Quando você faz uma consulta, deve ser primeiro estabelecido qual é o problema que você tem e se realmente você precisa ou não um aparelho ortodôntico. E não é a criança nem o paciente que escolhe o aparelho. Em realidade, é um misto entre o que você tem e qual é o problema que você tem e como ele deve ser solucionado. Aí sim entra a escolha do paciente sobre o tipo de aparelho, que pode ser dentro de alguns aparelhos que vão solucionar esse problema. Vamos dar um exemplo. Um paciente que tem 6 anos, ele vai poder utilizar um aparelho ortopédico, que é um aparelho removível também. E pode ser misturado depois de um aparelho ortopédico ou um aparelho fixo para solucionar o caso. Aí se chama um tratamento em 2 fases. Começa-se muito cedo e depois se termina em torno de 12 anos. Quando uma pessoa é mais adolescente, o tratamento vai começar com 12 anos mais ou menos e já não é mais possível utilizar aparelhos ortopédicos, e sim aparelhos fixos. Podem ser removíveis? Sim, em algum momento podem ser removíveis, mas o certo é terminar o tratamento com um aparelho fixo, porque se tem mais controle. Aí entra a escolha de aparelho. Ele pode ser transparente, pode ser metálico ou pode ser completamente invisível, como um aparelho lingual ou um aparelho que são alinhadores que vêm transparentes, chamados de várias formas, Invisalign, Aligner, Ortho Aligner, ou vários tipos de aparelhos que são placas de acetato que fazem o tratamento. Quando a fase é de adulto, você também pode escolher o aparelho, mas que tipo de aparelho fixo você vai usar? A mecânica a ser utilizada, quem vai determinar é o dentista. Vai expor para o paciente que tipo de tratamento deve ser feito através de um minucioso exame da sua documentação ortodôntica. E ela consta de uma radiografia panorâmica, uma radiografia de perfil, com várias medidas chamadas de cefalometria, modelos e fotografias. Só assim podemos determinar se é necessário ou não colocar um aparelho, qual tipo de tratamento, fundamentalmente o tempo de tratamento que deve ser feito e se vai ser ou não feitas extrações. Todas essas perguntas devem ser solucionadas na primeira consulta de avaliação. Não pode ser que você comece o tratamento só com uma radiografia e depois cheguem algumas surpresas. Lembre-se, a primeira escolha é um bom diagnóstico. A segunda, sim, pode ser o tipo de aparelho que você vai usar, mas depende muito do que o ortodontista vai indicar para você. Assim que meu filho, por enquanto, ele tem que primeiro fazer uma boa avaliação. Visualmente, acredito que ele não precisa utilizar aparelho, mas muitas vezes as pessoas querem utilizar aparelho só porque é moda. Mas lembra, aparelho não é moda, aparelho é necessidade. Um grande abraço. Tchau!